Erga comigo a sua Bíblia física lá em cima agora. Feche seus olhos. Isso pode ser para todo mundo. Feche os olhos. Erga comigo a Bíblia física lá em cima e repete assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és um Deus de amor e misericórdia. E por isso, Senhor, eu sei que o Senhor não vai mandar um raio em quem não trouxe a Bíblia. Amém? Aleluia. Você que trouxe a Bíblia e você que vai pegar a Bíblia no telefone agora com medo do raio, abre comigo em Lucas 10, versículo 25 e seguintes. Abre aí, Lucas 10, versículo 25 e seguintes. Conseguiu achar? Amém ou misericórdia? Meu Deus. Bem fácil, gente. Está entre Gênesis e Apocalipse. Está bem fácil de achar. Entre Gênesis e Apocalipse está Lucas. Vamos lá, Lucas 10, versículo 25 e seguintes. Amém? Glória a Deus. Acompanha aí comigo. Você que não trouxe a Bíblia, preste 2 vezes mais atenção. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhe o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. O que está acontecendo aqui? Nesta cena evangélica, Jesus ele chega em um determinado momento e, como várias vezes vai acontecer na história da revelação, chega alguém e tenta colocar Jesus à prova. Por quê? Para que tenha algum juízo de condenação para Jesus. Porque imagina assim, Jesus quando ele chega naquele lugar, ele começa de fato a transformar toda a realidade, de modo que aqueles que estavam em inconformidade com o reino dos céus começam a ficar incomodados. Mas agora imagina, você precisa de uma razão para poder condenar aquela pessoa. E quando você observa a forma de agir, a forma de pregar, a pregação, você não encontra ali erro algum. Então, mais que uma vez, se aproximam de Jesus e tentam colocar Jesus à prova. Outra vez a gente percebe que o povo está pensando, tá, mas a gente tem que pagar impostos, e Jesus, colocado à prova, diz: dai a César o que é de César. Agora, por sua vez,
está falando sobre o próximo. Olha para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso bem lindo a ela e diga assim: coisinha linda. Não sei se você entendeu. E eu preciso que você entenda. Essa pregação é para você e para o seu proceder. Olha para mim de novo. Alguns se esforçaram para ser coisinha linda, mas tudo bem. O que acontece? Quando nós olhamos essa realidade, nós nos deparamos com três pessoas. Repete comigo: sacerdote, levita, samaritano. Três pessoas diferentes colocadas sobre essa mesma história, cada um com uma função específica, mas um proceder diferente. Quando nós olhamos para essa realidade, a primeira pessoa com a qual nós nos deparamos é com o sacerdote. Fala para mim, sacerdote. O sacerdote, ele tinha uma responsabilidade muito importante. E para que a gente entenda qual a função dele agora, a gente precisa entender o contexto histórico. Até o povo de Israel ser invadido, perder a invasão e ser tirado da sua terra prometida, não havia ainda a necessidade de uma pessoa em específico para conduzir a oração com o povo. Isso vai se dar depois que a diáspora começa a acontecer, depois que ele é retirado da sua terra prometida e tenta voltar. Então começa a existir a sinagoga, o templo, para que o povo pudesse ir para orar. Mas este sacerdote, então, ele era responsável por entrar na presença do Senhor e atrair para o povo aquela presença. Mas podemos perceber que algo diferente tem naquele homem. Por quê? Porque ele se depara com aquele necessitado em situação de quase morte, como a Escritura vai nos trazer, e passa reto. Aquele que conhecia Deus, aquele que entrava na presença de Deus, se depara com alguém que era necessitado de Deus e age com indiferença. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: ele agiu com indiferença. Com indiferença àquela realidade. Entende que o sacerdote era aquele que era pensado por Deus para estar à frente daquele povo. É aquele que trazia a revelação do Senhor, é aquele que entrava no coração de Deus para trazer a palavra do Senhor para o povo. E quando ele se depara com aquela realidade, tudo aquilo que ele faz é diferente daquilo que Jesus quantas vezes conduziu ele para fazer. E aqui a gente precisa abrir um pouco a visão, porque às vezes passa por nós a realidade quando nós lemos, e a gente passa batido e não olha para a realidade de cada ponto dessa história. O sacerdote, ele não era alguém que, poxa, tá passando ali, é só mais alguém. Não. Ele é alguém que precisava conhecer, inclusive, a voz do Senhor. E esse ensinamento, e aqui nós vamos um pouco mais fundo. Quando nós olhamos esse ensinamento, por que o doutor da lei sabia falar sobre ele? Porque na tradição judia era comum que os homens decorassem o Alcorão. Era comum que eles soubessem a palavra de trás para frente, de frente para trás, até os 10 anos de idade. Quando alguém era pego entre o povo para ser sacerdote, era na certeza de que ele sabia a palavra. Ou seja, em algum momento, ele já tinha se deparado com a realidade do amar o próximo como a ti mesmo. E o que ele faz? Ele escolhe ignorar a palavra. Feche seus olhos um instante. Coloque as mãos sobre o seu coração. E agora comece a se deparar com essa realidade de quantas vezes, e busque aí na sua memória, quantas vezes na minha e na sua história, nós não nos deparamos com realidades que nós mesmos sabíamos o que fazer e sabíamos o que não fazer, já tínhamos ciência de certo e errado, mas ainda assim escolhemos o errado. Mas ainda assim escolhemos fazer aquilo tudo diferente do que nós aprendemos que deveria ser feito. Quantas vezes nós não nos encontramos também na realidade daquele sacerdote? Quantas vezes nós não nos deparamos com o próximo e viramos o rosto? Ou não fomos aquele instrumento de amor e misericórdia para que Deus pudesse se fazer próximo àquela pessoa?
Pode abrir seus olhos. Sabe que nessa realidade, acredito que todos nós já nos encontramos nela em algum momento. Mas ainda assim, existe um amor insistente em nós. Fica aí com essa informação. A segunda pessoa que nós encontramos na Escritura é o levita. Fala para mim, levita. O levita, ele era responsável pelos cantares do Senhor. Era um povo escolhido e responsável pelos cantares. Então, no momento que começava a parte da adoração a Deus, o levita é aquele que passa na frente, erguendo o povo, conduzindo o povo a um cantar. E aí nós conseguimos olhar isso quando nós vamos ler os Salmos. Quando nós olhamos os Salmos, alguns dos Salmos começam com a seguinte frase: ao mestre do canto diz. E aí começa o Salmo de verdade. O que é um mestre do canto? É aquele levita. É aquele que ia à frente do povo para que pudesse levar o povo a uma atmosfera de louvor, a uma atmosfera de adoração. Ou seja, não era alguém indiferente aos direcionamentos do Senhor. Por quê? Quando nós falamos de louvor, e isso é uma ideia que nós temos até hoje, o louvor é aquele povo que Deus separa para ir à frente. Padre Jonas dizia que o louvor é aquele que é testa ali naquela frente de batalha. O que vai sentir primeiro vai passar pelo louvor. Por isso o louvor ele precisa estar firme, forte, com um olhar atento às coisas de Deus. Esse era o levita. Mas, mesmo com todas essas atribuições e responsabilidades, o que ele faz de diferente do sacerdote? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o Gabriel, lá de cima, consegue ver você dormindo. A mira dele é ótima. E acredite se quiser, aquele microfone voa. Entendido? Glória a Deus, olha para cá. Ficou clara, né, a informação? Foi a pessoa do seu lado que ele falou. Ó, o que aquele levita faz de diferente do sacerdote? Nada. Ele olha a mesma realidade. Ele se depara com aquele mesmo homem ali, triste, quase morto. Vem cá, Lineker. Vem cá. Vai ser o nosso homem triste, quase morto. Senta aqui na pontinha. Agora faz uma cara de triste. O que aquele levita faz? Jesus. Olhando a realidade daquele homem que necessitava dele, ele passa adiante. Nada ele faz de diferente. Nada ele faz de diferente. Olhando a necessidade daquele que precisava, conhecendo a atmosfera de louvor e de adoração, conhecendo aquilo que o Senhor muitas vezes direcionou ele na oração. E quantas vezes ele não teve que cantar para os outros, para ter esperança, para ser instrumento, para passar à frente. Vamos, coragem, nós conseguimos, nós vamos enfrentar, nós vamos ser sinal de socorro. Quantas vezes ele não cantou os salmos de Davi que dizia: vem, Senhor, em meu socorro, apressa-se, não demora, não desvia o olhar de mim. Quantas vezes ele não foi instrumento para cantar isso e fazer com que outras pessoas cantassem a mesma coisa? Mas ele se esqueceu. Em algum momento, em algum determinado momento da história daquele levita, ele desviou o foco. Aquilo que ele nasceu para ser, foi gerado para ser, Deus o preparou para ser, ele esqueceu. E ele parou de influenciar da forma que deveria. Porque até aquele momento, onde foi posto à prova tudo aquilo que ele precisava fazer, ele estava conseguindo gerar uma certa influência. O povo estava entrando em oração com ele. Ele conseguia conduzir o povo a um louvor. Porém, Deus o colocou à prova. E aí, ele passa. É a graça que passa e não volta mais. Ele se esqueceu do centro.
Feche seus olhos mais uma vez. E agora, se lembre quantas vezes você cantou sobre o amor de Deus. Quantas vezes você cantou sobre esse amor, esse ousado amor. Quantas vezes você não foi instrumento, inclusive, de mandar uma música para alguém e dizer: olha que legal essa música, escuta. Quantas vezes você não pegou alguma música para rezar com ela? E ali, no seu louvor, você se esqueceu. Você se esqueceu. Mas, de novo, existe um Deus que insiste em mim e você. Abra seus olhos mais uma vez. A terceira pessoa que nós vemos ser citado nessa história é o samaritano. Fala para mim, samaritano. O samaritano, ele passa no caminho e, diferente dos outros dois, ele faz aquilo que lá nos estatutos da comunidade Emanuel vai dizer. Ele faz Deus ser próximo à medida que ele vai ao encontro daquele. Lá no nosso estatuto vai dizer que existe a mística do bom samaritano. Esse Deus que se aproxima através de nós. Os samaritanos, o povo de Samaria, não era visto com muitos bons olhos. Porque normalmente era um povo que não seguia bem os costumes. Era um povo que não vivia bem como os outros povos deveriam viver. Porém, diferente de todos os outros, este samaritano já veio sobre ele um olhar de julgamento dos outros, por ser simplesmente de Samaria. O povo já olhava para ele e dizia: mas ali não sei, acho que não vai dar bom. Não deixa claro a história dele. Vai trazer, e Jesus fez questão de deixar exposto ali uma realidade que era tida como uma opinião popular. Talvez esse samaritano não teve a melhor história, não fez as melhores escolhas, não foi alguém como sacerdote, escolhido, separado, ungido para aquilo. Não teve as mesmas responsabilidades de entrar na presença de Deus para trazer para o povo aquilo que o povo precisava. Não foi como um levita, ele não estava à frente conduzindo o povo numa oração. Ele não estava lá na frente dizendo: vamos, erga os braços, balança comigo, ora agora. Não, esse não era o samaritano. Mas, diferente dos dois, ele é alguém que faz tudo aquilo que precisava ser feito. Repete comigo: ele faz o que precisava ser feito. Com essa atitude, o samaritano, ele começa a influenciar a terra. Por quê? Porque de onde ninguém esperava nada, Deus se faz conosco. Aquele que estava em situação de quase morte, abandonado. A Escritura, e aqui está um ponto bem interessante. Às vezes quando nós paramos para ler a Escritura, parece que vem um atrás do outro. Estava todo mundo em fila. Ei, hoje todo mundo vai ir lá. Não. A Escritura, ela não nos dá noção de tempo. Quanto tempo teve entre um e outro? Qual foi a situação da piora daquele homem que estava lá quase morto? Mas, independente de tudo isso, se aproxima dele alguém que faz com que ele receba de Deus amor e misericórdia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: parabéns, você precisa ser como o samaritano. Olha para cá. Eu preciso que erga a mão agora para eu ver. Quem aí... Calma, deixa eu falar primeiro antes que você... Quem aí nunca, preste atenção, nunca cometeu um erro? Vamos lá, gente, por favor, eu sei que vocês estão aqui. Tá, vou fazer outra pergunta. Quem aí teve a melhor história do mundo? Nunca teve nenhum pecado? Mas, meu Deus, então parece que daqui
ninguém esperava nada. Mas, igual a mística do samaritano, Deus olha para você hoje e diz: você é instrumento. Sabe que o samaritano, ninguém olhava para ele, ninguém esperava dele nada. Ele não teve a melhor história, ele não teve uma história sem mancha, sem ruga, sem mácula. Não, do contrário, ele não era aquilo que era o melhor da época. Isso já havia sido separado, o sacerdote e o levita. E percebe que os dois, mesmo com uma eleição particular, falharam. Mas aquele que não teve a melhor história, não teve o melhor começo, agora com o seu final, vai mudar tudo. O seu final serviu de exemplo para Jesus justificar aquilo que a Escritura estava falando. Não sei se você entendeu, mas lá no início, alguém olhou para você e disse: esta pregação é para você. Sim ou não? Ok. Então, você precisa ser esse instrumento para mudar todas as realidades. Eu mostrei para você primeiro aquilo que você não era. Você não é. De verdade, obrigado. Eu não sei, para mim de verdade não importa. Sinceramente, não importa. Eu não sei qual foi o seu começo. E aí aquela frase que talvez muitas vezes você já tenha ouvido. Eu não sei o que você fez até chegar aqui ontem. Eu não sei o que você fez ontem de noite, se você dormiu ou não, se você incomodou os outros para que os outros não dormissem ou não. Mas eu sei que Deus olha para você com um olhar diferente. Deus olha para você com uma ansiedade e diz: olha, é o meu filho, é a minha filha que está passando. Agora eu vou poder ser instrumento para que ele possa me fazer próximo. E Deus estabelece sobre você uma eleição diferente de todos os outros. Ele elege você para ser instrumento da presença. E com isso você muda toda a realidade. Mesmo aqueles com uma eleição particular, eles não mudaram nada. E de verdade, mais uma vez, qual samaritano, não importa a sua história, importa aquilo que você vai fazer com o Senhor. E aqui eu vou contar uma coisa para você. Na minha história, eu, Gabriel, eu não tive o melhor começo. E talvez você olhe para nós, para a comunidade, e você ache: nossa, pessoas iluminadas. Se você for olhar fundo a história de cada um, você vai ver ali a nossa miséria. Eu já fui alguém que usava drogas, que bebia, com uma sexualidade totalmente errada. Em 2 palitos já estava brigando. E aquilo que eu gostava na briga era de deixar a outra pessoa em situação de quase morte. Quantas vezes não quebrei braços, pernas, pelo simples prazer de fazer. Mas, em algum momento, Deus olhou e disse: pois é, aqui é impossível. Aqui não vem nada, ninguém espera nada. Mas é ali que eu vou fazer. Em um determinado momento da minha história, eu estava num retiro como esse. Como este. O tema do meu retiro era uma vida toda nova. E naquele retiro alguém pregou sobre o plano de Deus. Que existia um plano de Deus, que Deus tinha uma expectativa sobre mim. E ele dizia: se alguém quiser ser esse instrumento, esse é o tempo de recomeçar com o Senhor. De novo, eu não sei a sua história. Não sei se foi parecido com a minha ou não. E de verdade eu espero que não. Mas independente de tudo isso, Deus quer fazer de você instrumento. Depois que eu permiti que o Senhor começasse a obra nova na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. De verdade. Eu que antes era tido como um instrumento de morte. Por onde eu passava, as pessoas diziam: ixi, Gabriel está aí hoje.
Então eu já sabia, naquele dia ia ter alguma coisa. Ia ter briga, alguém ia sair machucado. Depois disso, o Senhor me conduziu a voltar nos lugares onde eu tinha sido instrumento de morte. Eu sou de São Leopoldo. Tem um bairro X em São Leopoldo, onde era o bairro onde eu ia para procurar briga. Lá eu ia, não, hoje eu vou brigar, vou para lá. Depois que o Senhor me chamou, uma das primeiras pregações que eu fiz, eu não sabia quem era a pessoa, mas me mandou mensagem dizendo, não, a gente vai ter uma pregação para falar sobre o amor de Deus. Eu disse, não, posso fazer, tranquilo. Fui em São Leopoldo fazer a pregação. Quando eu cheguei para fazer a pregação, eu não tinha reparado nas pessoas. Fui para pregar. Comecei a pregar, falei sobre o amor de Deus. E aí eu vi que tinha uma senhora, assim, sentada um pouco mais à frente, o tempo todo com uma cara fechada, assim, emburrada. E eu falei, pronto. Ou é demônio, ou alguma outra coisa. No final da pregação, ela chegou em mim e disse, muito bonita a tua palavra. Pena que tu começou a viver isso muito tarde. Porque hoje meu filho, ele tá com o braço torto, porque tu quebrou o braço dele. E eu olhei para ela, lacrimejando, e pedi perdão. Ela disse, tudo que eu posso fazer agora é te pedir perdão. Que de fato era esse instrumento. Mas em algum momento o Senhor me encontrou. Cara, eu era aquele tipo de pessoa que influenciava os outros a fazerem coisas erradas. Quantas vezes no meu ciclo de amigos eu não influenciei pessoas a começarem uma sexualidade, a começarem o uso de drogas, a começarem o uso de bebidas ali desenfreado, sem controle algum. Quantas vezes? Mas depois que o Senhor começou a mudar as coisas, quantas vezes eu não alcancei vidas de pessoas que estavam perdidas na drogadição, pessoas perdidas numa sexualidade, pessoas em prostituição. E o Senhor mudou tudo na vida dessas pessoas. Nossa, Gabriel, então tu é? Não se trata sobre mim. Não é sobre mim. É sobre aquilo que o Senhor pode fazer através de você. É sobre ser instrumento. Se o Leonardo parar de tocar o tecladinho, ele não vai se tocar sozinho. É ou não? Quando o Senhor nos convida a ser instrumento, Ele nos convida a ser assim. Alguém que está ali, disposto a ser usado por Deus, para que Deus venha e possa fazer de nós nota afiada, para chegar nos corações. Um bom samaritano, ele talvez não tenha tido bom começo, não tenha tido a melhor história, não tenha começado do melhor jeito. Talvez como eu, ele teve alguns causos que ocorreram, que fizeram com que várias pessoas tivessem um olhar sobre ele muito diferente daquilo que o Senhor esperava. Porém, ele teve uma coisa. Repete para mim: disposição. Ele estava disposto a ser instrumento. Porque ele vê a mesma cena que os outros dois. O mesmo homem, na mesma situação de quase morte. E ele vai ao encontro. E ali tudo começa a influenciar. Eu não sei aquilo que você faz da sua vida, se você ainda estuda ou não, se você trabalha ou não, mas em algum lugar você passa por pessoas, sim ou não? Olhe para os seus pés. Olhe para os seus pés. Talvez você não esteja vendo a coisa mais bonita do mundo. Daqui eu também não estou vendo, estou brincando. Mas os seus pés tocam um chão, sim ou não? Sim. O chão olha para os seus pés, não olhe para mim agora. Os seus pés estão tocando um chão. Vai, sente aí. Sente o chão que os seus pés estão tocando. Este chão é a sua terra de missão. Olhe para os seus pés. Não desvie o olhar agora. Os seus pés estão tocando um solo que o Senhor preparou para você, onde você tem uma responsabilidade de influenciar a terra. Quantas vezes talvez você não se meteu em conversas que não devia, falou coisas que não deveria,
Mas ainda assim, existe um Deus que insiste em você. Aquilo que antes nós ouvimos sobre o sacerdote e sobre o levita, existe um Deus que ainda estava insistindo nele, para que ele pudesse ser instrumento. Esse mesmo Deus que insistiu neles, hoje insiste em você, para dizer: filho, acorda para a realidade que eu te coloquei. Existe uma geração, existe uma terra que espera ansiosamente o teu despertar. Ansiosamente o teu despertar para que tu possa influenciar todas as realidades. Para fazer com que aqueles que estão indo numa direção reta para o inferno possam mudar de direção. Santa Faustina uma vez foi levada por Deus a ter uma visão do inferno. E ela viu como se fosse uma nevasca cair. E ela questiona o Senhor: mas Senhor, o que é essa nevasca? E o Senhor, com o coração contrito, ali dolorido, vai dizer: são as almas que estão se perdendo, Faustina. Ali as almas que estão indo para o inferno. E ali ela começa a sentir e entender a dor do coração de Jesus, porque eram vários e vários filhos. O que você vai fazer diante disso? O que você fará diante disso é o que vai mudar toda a realidade a partir de agora. Hoje é o tempo de colocar um ponto na sua história e começar um novo parágrafo com o Senhor. É o tempo de você olhar a realidade e dizer: eu sou responsável pela terra que os meus pés tocam, por aqueles que passarem por você. Afinal, essa é a mística do bom samaritano. Aquele que está ali disposto a ser instrumento a todos quanto o Senhor te enviar. E aqui eu fiz questão que você olhasse para os seus pés, para que você entendesse que a sua terra de missão, o lugar que o Senhor te preparou para influenciar, não é algo além mar. Talvez pessoas aqui sonham com uma vida missionária, porque o dia que eu subir num avião e for para outro lugar, vai ser diferente. Meu filho, não existe fidelidade que começa a partir de um ponto. Fidelidade começa no agora. Imagina comigo, alguém que quer começar um relacionamento. Lá estou conhecendo a pessoa, mas conheço ela e outras. Ok, avança para o namoro. Começa a namorar aquela pessoa, mas namora com uma, mas fica com outras. Não, mas quando eu casar eu vou ser fiel. Vai ser fiel, sim ou não? Não. Você que sonha com uma vida missionária, precisa ser fiel no agora de Deus, porque é o agora que te pertence. Santa Teresinha vai dizer isso: a nossa vida é um breve sopro que passa e se perde. E se no agora você não for fiel para influenciar a terra que os seus pés estão tocando, para viver verdadeiramente a mística do bom samaritano, não vai ser além mar que isso vai acontecer. Ai, Gabriel, mas eu não estou pronto para isso. Talvez eu frustre alguns, mas não existe o estou pronto. Se você olhar os 12 que foram chamados por Jesus, nenhum deles estava pronto. Mas eles se colocaram à disposição. E no caminho, o Senhor fez deles. Quando o Senhor olha para mim e para você hoje, nesta manhã, Ele diz: filho, talvez você não se sinta pronto. E tá bom. Talvez você não tenha tido a melhor história. Tá bom. Mas ainda assim, se coloque à disposição. Se coloque para ser instrumento e tudo ao seu redor é modificado. Por quê? Porque quando nós somos enviados por Deus, nós não somos enviados sozinhos. O Senhor nos envia com Ele. Nós estamos com o sagrado. E ali o Senhor marcha à nossa frente, como general terrível de guerra. E esse mesmo Deus que vai à nossa frente é o mesmo Deus que sopra sobre nós o seu Espírito. Este Espírito é o que mudou toda a história a partir do primeiro sopro de Deus. Quando nós olhamos para Atos 2, aqueles mesmas pessoas que Deus chamou para influenciar a terra, que se sentiam com medo, que tinham fugido, que não se sentiam capazes de segurar, com o Espírito Santo, foram capazes de mudar tudo
E por isso eu e você hoje conhecemos a Deus. Porque aqueles 12 tiveram coragem. Enquanto nós estamos aqui, olha ao seu redor, olha em volta de você. Quantas pessoas estão aqui? Se 12 pessoas mudaram o mundo, o que nós podemos fazer? O que você pode fazer? Quantos você pode alcançar? Na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, o que Deus pode fazer lá? E aqui entra a parte legal de tudo isso. Nós já sabemos o que aqueles 12 fizeram. Eles andaram e a sombra deles curou. Eles secaram o suor e a toalha com qual eles se secaram também curou. Fizeram mortos ressuscitar, paralíticos andaram, expulsaram demônios. Isso nós já sabemos que foi feito. E o Senhor diz: aqueles que virão em meu nome farão coisas maiores. De verdade. Sempre quando eu prego sobre isso, o meu coração entra num estado muito profundo de ansiedade. Ansioso por ver aquilo que Deus vai fazer através de você. Ansioso por ver as curas que você vai levar. Ansioso por ver aquilo que Deus vai fazer quando você se levantar com coragem e não olhar para você. Porque se você olhar para você, você vai ver a sua limitação, a sua miséria. Até hoje, se eu, Gabriel, olhar no espelho, eu vou ver ali o reflexo do meu pecado, a minha miséria, as minhas fraquezas. Mas é essa mística, porque não se trata em nenhum momento sobre nós, mas aquilo que Deus é capaz de fazer. E para Deus, nada é impossível.